Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos entender o que é a tal de apneia do sono, que nos assusta. E que, claro, tem tratamento, mas se não tratada, se não identificada, pode sim ter alguns riscos. Então te liga, a apneia do sono é um tipo de sonopatia. Ou seja, um distúrbio do sono. A gente está dormindo, muitas vezes a gente nem sabe que tem. Normalmente, tu descobre por outra pessoa que fala, pô, mas tu tá dormindo tão mal, sabe? E o que é essa tal de apneia? Perceba que são pausas repetidas ou pouco profundas na respiração enquanto que você dorme. Ou seja, do nada você está dormindo e por alguns motivos, já vou falar os tipos, né? Você para de respirar. E aí, de repente, tu volta a respirar. E aí, para de novo e volta. Isso pode causar problemas. Ó, imagina, nosso corpo. Nós precisamos respirar a todo momento. Desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe, até os nossos últimos segundos de vida, a gente vai respirar. Então, é necessário o ar entrar e o ar sair. Obviamente, qual é a função do ar que entra nos nossos pulmões? Fazer as trocas gasosas. O ar entra, o gás oxigênio que está na atmosfera entra na tua corrente sanguínea e você libera o dióxido de carbono. Esse gás oxigênio que entrou na tua corrente sanguínea vai entrar nas tuas células para que as tuas células lá com as mitocôndrias façam o que a gente chama de respiração celular e produza ATP, que é energia. Então o gás oxigênio é necessário para a nossa sobrevivência, a gente precisa de energia e precisamos deste gás para produzir energia. Quando a gente produz essa energia, né, com a ajuda do gás oxigênio, nós quebramos a glicose, a comida, né? Estamos gastando energia, tudo bem. Quando a gente quebra a glicose, o produto que sai é o CO2, dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono também é eliminado pelos pulmões. Então isso está sempre acontecendo, entrando o gás oxigênio, saindo o dióxido de carbono. Temos aulas sobre isso, falamos de tudo isso em aula de respiração celular, na aula de hematose, aula de sistema respiratório. Ok, então você sabe agora que é importante respirar, né? Ah, professor, eu vou ficar sem respirar, não faça isso. Mas muito bem, pode ocorrer, estas pausas podem ocorrer várias vezes durante o sono, que podem durar segundos ou minutos, ou seja, a apneia, a pessoa para de respirar, isso pode ser alguns segundos ou pode chegar a minuto ou minutos. Obviamente, isso aqui seria muito grave, né? E não é minutos, ficar 10 minutos sem respirar e volta. Não, não é assim que acontece. Você vai acordar antes, de alguma forma você vai despertar. Você não vai morrer sem respirar lá dormindo, tá? Mas isso pode, essas pausas, quanto mais seguidas e mais prolongadas, pior é a apneia. E aí vamos lá, quais são os tipos que tem? Basicamente são 3 tipos. Perceba que essa aqui é a mais comum, que é a apneia obstrutiva, ou a apneia do sono obstrutiva, abreviação. Ela, nesse caso, já está falando obstrutiva, ocorre um bloqueio físico. Eu já vou falar sobre as causas, tá? Mas é um bloqueio físico, ou seja, a pessoa tenta puxar o ar, ela dá o estímulo para puxar, só que o ar não entra. Por isso que eu coloquei, apesar do esforço respiratório. Ou seja, apesar da pessoa estar fazendo esforço respiratório, existe um bloqueio. E isso obstrui e o ar não entra, a pessoa não respira por aquele momento. Tá? É a mais comum. Depois tem a que a gente chama de apneia do sono central. Essa é menos comum. Tá? E aqui é uma falta de esforço, ou seja, a pessoa não põe o estímulo para o respiro. Não necessariamente tem bloqueio. Está sem bloqueio. Só que a pessoa não faz esse esforço para puxar. Então, ou seja, a falta deste esforço. E tem a mista, que é as duas. Ou seja, apesar da pessoa ficar fazendo esforço, a pessoa não faz esforço e além de não fazer esforço, ela tem um bloqueio. Essa aqui é a mais difícil acontecer porque é uma mistura das duas. Só que às vezes o esforço, ela até faz o esforço, só que o esforço não é suficiente. Aí acontece um bloqueio parcial também, então elas se misturam. A mista é essa mistura. Agora perceba que muitas vezes a pessoa tem isso aqui parcialmente, uma apneia parcial, e vira um tipo de ronco. Quando a pessoa está roncando, poxa, aquilo ali é um indicativo para ficar em alerta. Porque o ronco é uma obstrução parcial. Então o ar passa e passa com dificuldade, dá aquele barulho do ronco. Do ronco que não é saudável. Não é. Pessoal, se você dorme com alguém que ronca demais, é importante essa pessoa procurar um especialista, um médico. Lembrando que isso aqui eu vou passar a visão biológica, obviamente, para vocês. Só que a parte médica, vocês têm que procurar um médico até para tratamento. Tem tratamento para isso, né, pessoal? Então, a qualidade de vida que a gente tem depende da qualidade do sono. Pensa comigo. O ideal é a gente dormir aproximadamente 8 horas por dia, né? Não é sempre que a gente consegue. Mas, ou seja, 1/3 do dia, das 24 horas, você está dormindo.
Se você não tiver esse 1/3, essas 8 horas de sono bem dormidas, isso vai interferir nas outras horas que você está acordado, está ativo e tal. Então, uma noite de sono mal dormida vai interferir na escola, no trabalho, no teu relacionamento, porque você fica mal. Eu sou um cara assim, se eu não durmo bem uma noite, eu me acordo mal, dá dor de cabeça, a gente já fica estressado, não consegue se concentrar, é horrível. Então uma noite bem dormida é fundamental, por isso que é sempre importante, na dúvida, procurar um especialista, procurar um médico para fazer os exames todos, né? Diagnosticar e eventualmente tratar. Mas enfim, temos esses tipos aqui. Fatores de risco, agora vamos lá. Eu não sei se eu tenho, ou será que eu tenho risco de ter apneia do sono no futuro? Alguns fatores de risco são assim, aumenta a probabilidade para essa pessoa ter, não significa que ela vai ter. É que nem fala assim, fumar aumenta a probabilidade de ter câncer de pulmão. Não significa que uma pessoa que fuma a vida inteira vai ter câncer, aumenta a chance. E também não significa que uma pessoa que nunca fumou não pode ter câncer. Estou falando específico do pulmão. Só que as probabilidades, sim, essas são interferidas, obviamente, no fumar ou não fumar. Neste caso é a mesma coisa, só que quais são elas? Primeiro, obesidade. A pessoa que está muito acima do peso tem uma propensão, até porque vocês vão ver que tem até espessura, a gordura que acumula aqui e, obviamente, a gordura para vários outros fatores em excesso, tá? Eu não faço apologia daquela, tem que ser seco, tem que ser magro. Não, só que quando o sobrepeso começa a interferir na saúde, é muito importante a gente se cuidar, procurar também nutricionista, especialista, para manter um peso dentro do adequado, tá bom? Então, a obesidade é um fator de risco, alergias, né, alergias respiratórias, sinusite, tudo isso pode interferir também. Tá? Amígdalas aumentadas, que fica aqui atrás, e, inclusive tem pessoas que têm toda hora amidalite, tá? Tu faz cirurgia, remove uma coisa relativamente simples, comum, sabe? Homens, ou seja, sexo masculino é um fator de risco, a maior parte das pessoas que têm apneia do sono são homens, tá? São homens. A idade, quanto maior a idade, também maior é a probabilidade de ter apneia do sono. Hereditariedade, ou seja, a parte genética, algumas famílias, digamos assim, têm mais propensão a ter apneia do sono do que outras. Tabagismo, fumar sempre é ruim, né, pessoal? Eu falo para meus alunos assim, velho, pelo amor de Deus, tia, ninguém nasce viciado em cigarro. Você tem que começar a fumar e a nicotina te pega, diz que é um vício tremendo. Então, se tu não é viciado em cigarro, tu nunca tem que fumar e acabou, sabe? Tu não nem experimenta. Não há motivo de experimentar. Porque eu entendo as pessoas que fumam há muito tempo e que têm dificuldade de parar. Porque é um vício, dizem, né? Nunca fumei, mas é algo muito difícil de parar. O cigarro é muito difícil de parar. Então, qual é a recomendação? Não, comece a fumar. Certo? Isso fica aí de alerta porque o tabagismo, você vai ver que ele é responsável pela piora ou pelo aumento de chances, de riscos, né, de diversas doenças e não só essa sonopatia que é a apneia do sono. Álcool, né, ingerir álcool em grandes quantidades. Eu conheço pessoas que falam assim, quando eu bebo, eu ronco de noite. Mas quando eu não bebo, eu não ronco. Isso tem uma relação, sabe? Então, utilizar muito álcool em grandes quantidades ou seguidamente pode aumentar a probabilidade, é um fator de risco para a apneia do sono também. Medicamentos como sedativos, às vezes ele pode interferir também, é um fator de risco. A circunferência do pescoço, se a circunferência do seu pescoço for maior que 40 centímetros, é um fator de risco, certo? Então é também um dado estatístico aí. E adenoides aumentadas também. Adenoides. Tem gente que faz cirurgia, remove a adenoide porque ela dificulta a respiração. Se dificulta a respiração, pode aumentar a probabilidade de ter roncos ou de ter a tal apneia. Muito bem. Então vamos parar aqui no sintoma. Vamos se ligar no que a gente viu até então. A apneia do sono é uma condição, uma sonopatia, né, que é ruim enquanto que a pessoa dorme, no qual a pessoa não respira por alguns momentos. Então a pessoa está lá dormindo. Imagina você dormindo do lado de uma pessoa que tem apneia. Você até pode comentar, você deve saber se com quem você dorme essa pessoa tem apneia. Do nada assim. Aí para de respirar. Isso fica. Daqui a pouco volta. Aí depois para de novo. Aí volta. Isso, tu imagina a qualidade de sono dessa pessoa. Que passa a noite inteira assim. Certo? Então vamos lá. Primeiro, sintomas. Despertar de sono profundo. Do nada, tu tá sonhando lá no sonho REM. Aquele, tá fechadinho lá sonhando. Daqui a pouco tu acorda do nada. O que aconteceu ali? Cara, tu ficou sem respirar por alguma... Não necessariamente, tá? Mas é um indicativo. Porque se você ficou sem respirar naquele período, o teu corpo, você não vai morrer asfixiado. Ele vai, de alguma forma, te despertar. Então, do nada, tu te acorda. Velho, é um indicativo. Então, fique atento. Tá? Sonolência durante o dia, ou muita fadiga, muito cansaço, é um indicativo. Tô falando, pessoal, de sintomas.
Tá? Porque o que acontece? O que é a apneia do sono? É a falta de respirar. Só que tu tá dormindo, como é que tu vai te diagnosticar? Por isso que eu disse que normalmente é a pessoa que dorme com você no seu quarto, ou seu cônjuge, que percebe e te fala, pô, tu tá dormindo mal, né? Agora, se você dorme sozinho, quais são os sintomas para você? Então vai ser assim, sonolência, eu dormi, cara, mas tô sempre cansado. Bom, será que você está tendo uma respiração adequada? Às vezes é o travesseiro, às vezes é o colchão, tem vários fatores, tá? Então, nesses sintomas aqui, não custa nada procurar um médico. Porque daí ele vai fazer os exames, né, para ter um diagnóstico ou para descartar, obviamente. Tá? Então, qual é o prognóstico? Ou seja, uma pessoa que tem apneia do sono, o que vai acontecer com ela? Será que vai morrer? Será que vai ter problemas? Não, veja bem. A pessoa não vai morrer, tô com apneia do sono, para de respirar até morrer. Não, a pessoa desperta em tudo isso. No entanto, este problema, ao longo de muito tempo, aumenta algumas probabilidades de ter alguns problemas. Então, sem o tratamento, aumenta o risco do infarto, do AVC, que é acidente vascular cerebral, diabetes, ter arritmias cardíacas, acidentes de trânsito devido à sonolência, problemas na escola ou no trabalho devido à sonolência e irritabilidade. Poderia ter outras aqui também. Imagina uma noite mal dormida. Agora multiplica isso por todos os dias do mês, do ano. Poxa, vai chegar um ponto que cada vez isso aumenta mais. Aí a pessoa que tem essa condição acaba tendo sonolência, acaba tendo que cochilar durante o dia, ficar vários momentos tendo o soninho ali, ou não pode e aí fica irritado e tudo mais. A dessaturação do gás oxigênio. Ou seja, quando a gente faz um exame para ver a oxigenação do nosso sangue, é lá em cima. De repente tu não está respirando muito bem durante o sono, esse nível de gás oxigênio pode cair. Isso não é bom para o nosso corpo. A gente precisa do gás oxigênio, como eu falei lá no início. E também pode ter um aumento da pressão arterial, até pela dessaturação. Cara, tá faltando gás oxigênio, o que teu coração vai fazer? Vai acelerar, tua pressão vai subir. Isso aqui pode se tornar crônico também, pode ser um fator de risco para uma pessoa que não trata ao longo de muito tempo pode desenvolver pressão arterial alta. Então te liga, pessoal. Pode parecer simples, mas não, a apneia do sono, e é algo que é documentado há muito tempo, muito embora só seja estudada profundamente nas últimas décadas. Então você imagina uma pessoa que passa uma vida inteira, anos, décadas assim, a qualidade de vida dessa pessoa diminui demais. Então por isso, graças à ciência, hoje temos tratamentos também para isso. Mas vamos antes do tratamento para o diagnóstico. Primeiro, o diagnóstico clínico, você vai conversar com o médico, ele vai te orientar, vai te perguntar, vai ver, opa, será que é? Ele vai suspeitar e ele vai complementar com a polissonografia, um estudo do sono. Ele vai fazer aquele estudo do sono. Aí tem vários tipos, obviamente, o médico vai receitar. Então ele coloca aqueles negócios para ver as ondas cerebrais, eles filmam muitas vezes, eles veem tudo que tu faz durante uma noite e ali eles vão ter o diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico para a apneia do sono é quando tem 5 episódios de trancar a respiração por minuto. Algumas pessoas podem ter muito mais do que isso, ou seja, quanto mais grave é a condição e maior é a urgência de fazer o tratamento. E o tratamento, primeiro, você pode fazer o tratamento sozinho, com recomendações médicas, eu estou falando, mas pelo simples fato de mudar o estilo de vida. Ou seja, evitar bebidas alcoólicas, fazer atividades físicas, perder peso, não fumar, tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que está aqui você pode fazer o contrário. Se isso aqui é o fator de risco, você não vai fumar, não vai beber álcool, vai fazer atividade física, vai perder peso. Então uma vida mais saudável, até a alimentação mais saudável funciona. Outra, dormir de lado para muitas pessoas funciona, porque você está assim, ó, esse próprio movimento, tem todas essas estruturas aqui, né? Laringe e tal. Você dorme, muitas vezes, se você faz esse experimento agora aí na cadeira, você vai ver que pode dar uma trancadinha. Então se você está dormindo mal, travesseiro errado ou para cima, assim, o simples fato de dormir de ladinho, ó, pode ser que melhore já a condição para não ter apneia. Tá? Dispositivos, também tem vários dispositivos que o médico pode sugerir para colocar parcial, temporariamente, ou por um período mais longo, ou até mesmo fazer cirurgias. Pô, se as amígdalas aumentadas, se a adenoide aumentada são fatores de risco, muitas vezes a cirurgia, essa cirurgia de remoção disso aí, dessas estruturas, pode também melhorar a qualidade de sono. Certo, pessoal? Então é isso aí, eu queria falar esses detalhes para vocês, lembrando que a biologia, pessoal, ela se encaixa em todos esses fatores. Vocês estão acompanhando o canal, eu tenho feito vídeos, videoaulas, né, falando sobre algumas condições que ocorrem no nosso corpo, sejam elas patológicas, doenças infecciosas ou não, mas que é importante o nosso conhecimento biológico para combater. Lembra, pessoal, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças e todas as condições, e até para a ignorância, né? Porque dizia o Brizola, cara mesmo é a ignorância.
caro mesmo é a ignorância, né, pessoal? Então a gente tem que investir em educação, investir em conhecimento para nós e para as outras pessoas, para a população. Sempre estude, pessoal. Estude. Um povo estudado é um povo que consegue mudar o país. O simples fato de você saber, professor, o que isso vai contribuir para a minha vida? Você pode ajudar uma pessoa ou a si mesmo, tendo um simples conhecimento aqui de um vídeo de 15 minutos. Certo, gurizada? Então fica aqui meu carinhoso abraço para vocês, um grande beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.